Salve, salve galera que se liga no LAC Cursos! Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de História de Mato Grosso e hoje eu vou falar com vocês sobre algumas personalidades políticas muito importantes no seu estudo. Afinal de contas, algumas vezes já apareceram, algumas bancas examinadoras já elaboraram questões abordando a carreira política de determinadas personalidades mato-grossenses, sobretudo aquelas que têm uma notoriedade nacional ou até mesmo internacional. Então a gente vai abordar nesta aula as personalidades políticas mato-grossenses. E a gente vai começar a falar sobre aquele que se tornou o patrono das comunicações do Brasil. Pois é, o dia 5 de maio é o dia das comunicações do Brasil, por causa que é justamente a data do aniversário do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Cândido Rondon, este desbravador, considerado o último bandeirante, o bandeirante do século XX, que tem importantes trabalhos registrados, tem peças, tem museu em homenagem a Rondon nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Inaugurado recentemente um museu em homenagem ao Cândido Mariano da Silva Rondon, nosso Marechal Rondon, aqui em Mato Grosso, em Mimoso, foi inaugurado pelo atual governo um museu em homenagem ao Marechal Rondon, que nasceu em 1865, em Mimoso, região de Barão de Melgaço, e faleceu em 1958, no Rio de Janeiro. Ele tem formação militar, formação positivista, estudou na Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, foi aluno de Benjamin Constant, para você ter uma ideia. Estava no Rio de Janeiro por ocasião da proclamação da República no Brasil, lá no ano de 1889. Importância histórica do Marechal Rondon. Construção das linhas telegráficas ligando o Mato Grosso ao Amazonas. Importante trabalho da chamada Comissão Rondon, fica atento. Comissão Rondon elaborou os trabalhos destinados à construção das linhas telegráficas ligando o Mato Grosso ao Amazonas. Rondon, nesse seu trabalho, promoveu o contato com diversas nações indígenas. Vários povos indígenas foram contatados pelo Marechal Rondon, pelo Cândido Mariano da Silva Rondon. E ele tentou promover a integração desses índios junto ao trabalho da Comissão Rondon, inclusive treinando alguns índios para trabalharem nos postos telegráficos. Também atuou na demarcação das terras indígenas. E não foi por acaso que surgiu no ano de 1910, durante o governo do presidente Nilo Peçanha, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, surgiu por inspiração do trabalho desenvolvido pelo Marechal Rondon, pelo Cândido Mariano da Silva Rondon, o futuro Marechal Rondon. Sua atuação aí nos anos 10 do século passado contribuiu para a criação do SPI. Logicamente, o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, é o núcleo original do que formaria lá no período posterior, segunda metade do século XX, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Perfeito? Vale destacar também que Rondon participou de uma expedição científica liderada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt.
a famosa expedição Roosevelt-Rondon. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Ted Roosevelt, aquele do Big Stick, né? Fale macio e use o porrete, que criou a política do Big Stick. Ele gostava de muitas aventuras, fez muitos safaris na África e esteve também aqui na Amazônia e foi acompanhado pelo Marechal Rondon nas suas andanças pelas selvas brasileiras, pela floresta amazônica. Inclusive ficou com febre amarela por conta dessa incursão que o ex-presidente Roosevelt fez aqui no Brasil. Inclusive tem o Rio da Dúvida, acabou sendo batizado com o nome de Rio Roosevelt, aqui em Mato Grosso, fruto dessa expedição científica que percorreu as terras mato-grossenses no início do século XX. Muito bem, outro personagem importante da história de Mato Grosso é este que aparece na sua lousa, aparece aqui na sua tela. Dom Aquino Correia, pessoal. Qual que é a importância dele? Bom, primeiro vamos dizer a biografia de Dom Aquino. Nasceu em 1885 em Cuiabá e morreu em 1956 também em Cuiabá. Ele foi arcebispo de Cuiabá. Dom Aquino Correia, logicamente, uma liderança eclesiástica mato-grossense, foi diretor do Colégio São Gonçalo, em Cuiabá, né? Esteve atuando junto aos padres salesianos e foi o mais jovem bispo do Brasil até então, ordenado ainda muito jovem, tornando-se arcebispo de Cuiabá. Uma curiosidade muito interessante sobre Dom Aquino é que ele foi também governador de Mato Grosso no período de 1914 a 1918. Dom Aquino exerceu o cargo de governador de Mato Grosso, resolvendo um conflito político que acontecia em terras mato-grossenses, a famosa Caetanada. Então, esse problema, essa instabilidade política é solucionada com a nomeação do arcebispo de Cuiabá, Dom Aquino Correia, para o cargo de governador do estado de Mato Grosso. Dom Aquino é um importante poeta e escritor mato-grossense. Inclusive, pessoal, uma curiosidade aqui, o hino de Mato Grosso tem a autoria de Dom Aquino. A letra do hino de Mato Grosso é de autoria de Dom Aquino Correia. E ele é um dos sócios fundadores do IHGMT, ou seja, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, juntamente com outros nomes célebres, como, por exemplo, José de Mesquita. E outra curiosidade interessante é que Dom Aquino foi o primeiro mato-grossense a se tornar imortal. Quero dizer, o primeiro mato-grossense a ser aceito como membro da Academia Brasileira de Letras. Então, Dom Aquino foi o primeiro mato-grossense a conseguir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O outro mato-grossense, você sabe muito bem, é o Roberto Campos, ex-senador da República, e foi ministro também durante o governo militar. Dom Aquino recebeu muitas homenagens, não é? Em Cuiabá temos um bairro que tem o nome de Dom Aquino, você tem também uma cidade em Mato Grosso com o nome de Dom Aquino. Importante, o personagem que a gente falou agora há pouco, tá lembrado? Do Marechal Rondon, também tem homenagens a ele. Tem cidade no Paraná, Marechal Rondon. Tem um estado brasileiro, Rondônia, pessoal. É em homenagem ao nosso bom e velho Marechal Rondon, o patrono das comunicações. Bom, vamos para outros dois mato-grossenses ilustres do século XX. De formação militar, ambos também tiveram formação militar. Um deles é Eurico Gaspar Dutra e o outro, que também participou da coluna Prestes, do movimento tenentista, depois
debandeou-se para o lado do governo? Filinto Miller. Então, atenção para dois mato-grossenses que tiveram atuação destacada em âmbito nacional. Bom, Eurico Gaspar Dutra nasceu em Cuiabá no ano de 1883 e morreu no Rio de Janeiro em 1974. Está sepultado no Rio de Janeiro. Qual a importância de Dutrinha? Bom, Eurico Gaspar Dutra, pessoal, foi ministro da Guerra do Brasil durante o Estado Novo, período da Era Vargas, entre 37 e 45. E o que é importante, mais ainda sobre esse fato, é que o Dutrinha, o Eurico Gaspar Dutra, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, foi ministro da Guerra durante o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil mandou para a Itália os combatentes, os pracinhas, da Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. Quem era o ministro da Guerra? Era o ilustre cuiabano Eurico Gaspar Dutra, que, olha só que detalhe, logo após a Segunda Guerra Mundial, terminando a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, ocorreram eleições presidenciais no Brasil. E Eurico Dutra, o nome forte do governo Vargas, do Estado Novo, lançou-se candidato à presidência da República pelo PSD, pelo partido fundado por Vargas, partido que tinha Vargas como patrono especial, o PSD, que Vargas acabou contribuindo para a fundação de dois partidos políticos nesse contexto que finaliza o Estado Novo. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido mais ligado à classe operária, à classe trabalhadora urbana brasileira, e o PSD, que era mais ligado aos empresários, tal e coisa. Pelo PSD, lançou-se candidato Eurico Gaspar Dutra e enfrentou o brigadeiro Eduardo Gomes nessa eleição, pessoal. O brigadeiro Eduardo Gomes era o comandante em chefe da FAB, da Força Aérea Brasileira, na Segunda Guerra Mundial, e era considerado o candidato favorito a vencer aquelas eleições. No entanto, é importante destacar que Dutra recebeu o apoio político de Vargas. Vargas foi um importante cabo eleitoral que garantiu a vitória de Dutrinha, que tornou-se então o primeiro e único cuiabano a exercer o cargo de presidente da República no Brasil, no período que vai de 1946 até 1951. Outro ilustre mato-grossense, Filinto Miller, pessoal. Filinto Miller nasceu em Cuiabá no ano de 1900, é da família Miller, da influente família Miller, que tem Fenelon Miller, que tem Júlio Miller, e morreu em 1973 num desastre aéreo próximo ao aeroporto de Orly, na França. O avião acabou caindo numa plantação de cebola. Nisso aí, o então senador da República, Filinto Miller, e os demais passageiros, né, desse fatídico avião, dessa tragédia de grandes proporções, acabou falecendo. Ele foi um militar e político brasileiro. Foi militar, tem formação militar, porque ele participou do movimento tenentista durante os anos 20. Depois, ele se aliou ao governo Vargas e reprimiu seus antigos aliados, dentre eles Luiz Carlos Prestes, que liderou a famosa Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo território brasileiro. Filinto Miller foi chefe da Polícia Política de Vargas, o órgão responsável pela repressão durante a Era Vargas, principalmente quando a coisa ficou mais tenebrosa,
que foi durante o Estado Novo, a ditadura Vargas. Nessa fase aí, os opositores ao governo foram perseguidos. Os opositores, evidentemente, eram os comunistas. Detalhe importante aqui foi durante a gestão do Filinto Miller, enquanto chefe da polícia política do governo Vargas, que aconteceu a prisão e posterior deportação de Olga Benário, companheira de Luiz Carlos Prestes, que, sendo alemã, comunista e judia, acabou sendo deportada para a Alemanha, onde acabou morrendo num campo de concentração nazista. Filinto Miller, pessoal, foi um importante líder do PSD. Quando acabou a ditadura do Estado Novo e surgiram partidos políticos como o PSD, o PTB, o UDN, entre outros, o Filinto Miller filiou-se ao PSD e foi uma importante liderança política deste partido. Durante o contexto da ditadura militar, Filinto Miller pertenceu aos quadros da Aliança Renovadora Nacional, a Arena, inclusive era o líder da Arena no Senado. Olha só que detalhe interessantíssimo, foi eleito para 4 mandatos consecutivos de senador. Lembra que senador tem mandato de 8 anos, tá ligado? E olha só, morreu enquanto estava no seu último mandato, né? Em 73 aconteceu o desastre aéreo no qual faleceu Filinto Miller. Outro mato-grossense ilustre, este aqui na defesa da democracia, é Dante Martins de Oliveira, que já apareceu pra gente aqui, mostrando a sua camiseta, eu quero votar para presidente. Esse é um personagem, um político mato-grossense que ganhou notoriedade nacional. Ainda hoje é estudado nos livros de história quando a gente está lecionando o processo de redemocratização do Brasil. Isso aqui é importantíssimo falar da atuação do então deputado federal Dante de Oliveira, deputado pelo PMDB, né, do antigo MDB que virou PMDB, e lançou a emenda que pedia, que solicitava, que apresentava a proposição de eleições diretas para presidente da República. Vamos lá então. Dante de Oliveira nasceu em 1952 e morreu em 2006. Nasceu e morreu em Cuiabá. Dante de Oliveira foi deputado federal pelo MDB e depois PMDB, não é? Você sabe que até 1979 vigorava o bipartidarismo no Brasil. Só tinha 2 partidos, a Arena, o partido do governo, e o MDB, o partido da oposição. A partir de 79, com a lei orgânica dos partidos, foram criados vários partidos, dentre eles o PMDB, Partido da Mobilização Democrática Brasileira. O PMDB, que ainda hoje é o maior partido do Brasil. Então, Dante de Oliveira era deputado federal do PMDB em Mato Grosso e propôs a emenda das diretas. Por quê, pessoal? Olha só, o Brasil vivia o contexto da chamada redemocratização, processo de abertura lenta, gradual e segura, que foi iniciado no governo Geisel e estava sendo completada no governo Figueiredo. Mas essa transição seria pela via indireta, sem o voto popular. Então, Dante de Oliveira, deputado federal do PMDB, lança uma emenda constitucional, que, se fosse aprovada, tivesse os votos necessários, garantiria eleições diretas
para presidente da República no Brasil, pessoal. Olha só, essa emenda, o lançamento dessa emenda acabou gerando um grande movimento de mobilização popular no Brasil, com comícios realizados em praticamente todas as capitais federais, inclusive em Cuiabá. Esse movimento importantíssimo, realizado entre os anos de 1983 e 1984, chamou-se Diretas Já, pessoal. E nesse movimento, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, o próprio Dante de Oliveira, Mário Covas e demais lideranças importantes que estavam aí engajados na luta pela aprovação dessa emenda constitucional. Mas é claro que o governo militar não queria a aprovação dessa emenda e trabalhou para que no dia da votação essa emenda não fosse vitoriosa, o que acabou acontecendo. E a transição teve que ser feita pela via indireta, ou seja, o primeiro presidente da República após a ditadura militar, que foi Tancredo Neves, foi eleito pelo voto indireto, ele foi eleito no colégio eleitoral, mas infelizmente acabou nem assumindo a presidência porque faleceu às vésperas da posse. E o que aconteceu? O vice, na época, José Sarney, acabou sendo presidente da República no período de 1985 até 1990. Beleza. Dante de Oliveira também foi prefeito de Cuiabá. Me lembro muito bem que na campanha eleitoral para prefeito de Cuiabá, se não me falha a memória, em 85, tinha um jingle da campanha do Dante que dizia: Dante sim, Dante já, o futuro prefeito de Cuiabá, fazendo uma referência às Diretas Já, que Dante tinha sido um nome de influência nacional, pessoal. E naquele pleito lá ele derrotou o antigo reitor da UFMT, Gabriel Novis Neves, e também o Rodrigues Palma. Vem uma vitória esmagadora de Dante de Oliveira, foi prefeito de Cuiabá e foi governador de Mato Grosso. Olha só, por 2 mandatos consecutivos. Dante de Oliveira esteve à frente do Palácio Paiaguás entre os anos de 1995 e 2002. Nesse período, 2 mandatos, até porque no ano de 97 foi aprovada a emenda da reeleição. Então, o primeiro governador de Mato Grosso reeleito de forma consecutiva foi Dante Martins de Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos fazer alguns exercícios sobre esses personagens, esses nomes importantes da história de Mato Grosso no século XX. Vamos lá, então. Primeira questão aqui da banca CESP, da temida banca CESP. Diz o seguinte: reproduziu-se em Mato Grosso o quadro de turbulência que, não raro, assinalou a trajetória da Primeira República, 1889 e 1930 no Brasil. Choques entre facções das elites, tentativas de golpes e pretensas revoluções e intervenção do poder central marcaram esse período. Em meio a uma dessas crises, uma solução típica da política brasileira: a conciliação. Foi buscada para apaziguar o Estado. Em plena Primeira Guerra Mundial, um membro do clero católico foi escolhido para presidir Mato Grosso. Trata-se de... Então, gente, esse texto fez uma abordagem sobre algumas das características da política brasileira e mato-grossense durante a Primeira República, 1889 a 1930.
e fala que aconteceram muita turbulência política, alguns golpes, algumas pretensas revoluções. E no choque de facções políticas aqui em Mato Grosso, em pleno contexto da Primeira Guerra Mundial, adotou-se a medida da conciliação, indicando-se um alto representante do clero católico mato-grossense para ocupar o cargo de governador do estado. De quem que a gente está falando, pessoal? Letra A, Filinto Miller. Letra B, Aquino Correia. Letra C, Augusto Leverger. Ou letra D, Manuel Murtinho. Essa tava fácil, fala a verdade. Resposta correta, então, Dom Aquino Correia, pessoal. Letra B. Tá aí a resposta correta, letra B de bola. Segunda questão, mais uma da temida Banca CESP. Só que a gente vai destruir essa Banca CESP aí, pessoal. É só estudar com foco, com dedicação, com bastante perseverança que você consegue grandes desempenhos. Vamos lá. De formação positivista. Olha uma informação importante sobre este camarada. Formação positivista. Então você já vê que o cara aí é militar, ou foi militar, teve uma atuação militar. De formação positivista e dotado de visão humanista da cultura, um brasileiro se notabilizou pelo esforço de integração de áreas interioranas do país, via fixação das linhas telegráficas. Opa, palavrinha aqui importante. Vamos assinalar. Linhas telegráficas. E pelo trabalho de contato com povos indígenas. Tá ficando fácil. De modo diferente do modelo que prevalecera em 4 séculos de história. Natural de Mato Grosso, militar, esse sertanista era... Então, quem é esse brasileiro, pessoal? Um militar de formação positivista, que tinha um caráter humanista, atuou no contato com os povos indígenas, trabalhou na construção das linhas telegráficas mato-grossenses. Quem é esse camarada aí? Vamos lá. Letra A, João Poupino Caldas. João Poupino Caldas é aquele personagem da Rusga, né, pessoal? João Poupino Caldas era um líder moderado da Rusga, 1834. Não tem nada a ver com o século XX. Então, opa, nada a ver. Letra B, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Esse foi capitão-general de Mato Grosso no período colonial, século XVIII. Nada a ver. Letra C, Cândido Mariano da Silva Rondon. Sim, pessoal, é esse aí, ó. Letra C, a correta. Ainda tinha Mário Correia na alternativa D. Mas a correta é Cândido Mariano da Silva Rondon, Marechal Rondon. Outra curiosidade, o nome do Aeroporto Internacional de Cuiabá leva o nome do nosso ilustre mato-grossense, Cândido Mariano da Silva Rondon. Muito bem, mais uma questão, pessoal, vamos lá? Questão agora elaborada pela banca da UFMT para o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá em 2010. Dante Martins de Oliveira governou o estado de Mato Grosso entre 1995 e 2002. Antes de ser eleito governador, ele tornou-se conhecido nacionalmente por ter... Olha só, gente. Então essa questão, o comando da questão já vai te direcionando para onde você vai precisar encontrar, né? A direção é qual? É você dizer por qual motivo o nosso glorioso Dante de Oliveira tornou-se conhecido nacionalmente. Qual é a ação empreendida por este importante político mato-grossense do século XX que o tornou conhecido, que fez com que ele se tornasse uma personalidade notável, né? Tem uma notoriedade no Brasil inteiro? Letra A, pessoal. Proposto a emenda constitucional
que previa eleições diretas para presidente no pleito de 1985. Justamente a emenda Dante de Oliveira, pessoal. Emenda Dante de Oliveira. Uma proposta de emenda constitucional que previa eleições diretas para presidente da República em 1985. Proposta esta que gerou um movimento muito famoso no Brasil nos anos 80, chamado de Direta Já, que reuniu artistas, intelectuais, políticos e muita gente, né? O povo, em geral, foi para as ruas exigindo votar para presidente da República. Então é esse o fator que tornou Dante de Oliveira conhecido de forma nacional. Perfeito? Alternativa correta, letra A. Vamos ler as demais alternativas? Sido o primeiro deputado federal cassado pelo ato institucional número 5 de 68. Não. Elaborado como ministro da Casa Civil do governo João Figueiredo a lei da anistia em 1979. Não, pessoal, Dante de Oliveira era do MDB, né, da oposição ao governo militar e depois do PMDB. E posteriormente ele filiou-se ao PSDB. Tá? E ele deu uma passagem pelo PDT também, né? Em 1990 ele foi candidato ao Senado pelo PDT, tá? Passagem pelo PDT também. Letra D, liderado no Congresso Nacional, o movimento que culminou com a divisão do estado de Mato Grosso em 77. Não, nada a ver. Dante de Oliveira se tornou conhecido pelo Brasil inteiro por causa da emenda constitucional que levava o seu nome e propunha eleições diretas para presidente da República, ou seja, as diretas já. Emenda Dante de Oliveira. Letra A, alternativa correta. Pois bem, pessoal, é importante você ficar ligado sobre as principais personalidades políticas mato-grossenses, sobretudo aquelas que tiveram uma atuação fora dos limites territoriais de Mato Grosso, tiveram uma notoriedade nacional como esses mencionados nesta aula. Um forte abraço para você e até a próxima. Clique lá